Então vamos lá. Hoje é a nossa aula sobre avaliação antropométrica de idosos. Bom, a população idosa, ela é muito propensa a distúrbios nutricionais, tá? Então, eles passam por uma série de alterações fisiológicas, que são alterações comuns no envelhecimento, né? Que vão afetar o acesso à alimentação, vão afetar a digestão dos nutrientes, dos alimentos, vão afetar a absorção dos nutrientes, tá? Eles têm uma série de doenças crônicas associadas, né? E usam uma série de medicamentos, isso a gente dá o nome de polifarmácia, então tomam muitos medicamentos para essas patologias, e esses medicamentos, eles podem interferir na ingestão de alimentos, porque podem interferir no paladar, podem interferir na absorção de alguns nutrientes, tá? Tem uma série de fatores sociais envolvidos, muitas vezes vivem sozinhos, aí não têm vontade de preparar comida, acabam comendo lanches, refeições mais pobres. E fatores psicológicos, dentre eles o principal a gente pode citar a depressão, que interfere diretamente na ingestão de alimentos, né? Então, é muito comum a gente encontrar na população idosa os extremos do estado nutricional. A gente encontra uma prevalência bem maior de desnutrição do que na população adulta e também encontra bastante excesso de peso, né? Tanto sobrepeso quanto obesidade. Então, quais são as alterações comuns de a gente encontrar na composição corporal de indivíduos idosos? A gente tem uma redução progressiva de todos os compartimentos corporais, tá? Incluindo massa gorda e massa magra. A massa magra a perda de massa magra, né, acontece numa velocidade maior em relação à perda de massa gorda. Existe uma perda média de 11 quilos de massa muscular entre os homens e 4 quilos entre as mulheres, né, idosos. E essa perda está muito mais concentrada nos membros superiores e inferiores. Então, a gente fala que é uma perda de massa apendicular, considerando que os braços e as pernas são apêndices do nosso corpo, né? Então, a gente tem uma perda tanto de massa magra quanto de massa gordurosa apendicular. E as causas são principalmente a redução na atividade física, a alimentação inadequada, alterações hormonais que são fisiológicas do envelhecimento, com redução de alguns hormônios anabólicos. A gente também tem uma redução importante da água corporal, de 15 a 20%. Então, se a gente observar aqui, ao longo da vida, né, a gente vê que bebês de 0 a 6 meses têm quase 80% de água no corpo. Isso vai reduzindo ao longo da vida. E quando a gente chega aqui acima dos 50 anos, a gente vê que os homens já têm por volta de 60% de água corporal e as mulheres já caem para próximo de 50%. Além disso, os indivíduos idosos eles têm maior dificuldade de repor essas perdas de líquido. Eles são mais suscetíveis à desidratação e aos distúrbios hidroeletrolíticos. Por quê? Eles têm um prejuízo da homeostase de sede. Então, a gente sente sede como um mecanismo regulado pelo sistema nervoso central e diversos hormônios, em que o corpo percebe uma redução do líquido pelo aumento da osmolaridade, né, do sangue, e aí isso faz com que a gente tenha a sensação de sede e busque água. E nos idosos, esse mecanismo está prejudicado, então eles demoram muito para sentir sede. Quando eles sentem sede, eles já estão bem desidratados. Então, e como eles têm pouca água no corpo para perder, essa desidratação acaba sendo mais intensa. Por isso eles estão mais suscetíveis tanto à desidratação quanto aos distúrbios eletrolíticos, né? Porque a gente perde água e acaba concentrando no sangue todos os eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, que estão ali circulando. Dúvidas, gente? Podem ir perguntando, tá? Esse gráfico vocês já viram em outras aulas, né? Então, aqui a gente mostra um pouquinho das modificações da composição corporal ao longo da vida. Em relação à gordura, a gente sabe que a gente vai aumentando na fase adulta, chega num pico aqui por volta de 50, 60 anos. E esse pico aqui, ele é caracterizado por um acúmulo de gordura na região central, é aquela gordura visceral, gordura abdominal. E está relacionada com a redução do hormônio do crescimento, que é o GH, da testosterona e do estrógeno. Então, isso vai aumentar o risco de diabetes, de hipertensão, deslipidemia, doenças cardiovasculares e de AVC. Depois, essa gordura corporal vai caindo
né, a partir dessa faixa etária aqui. Quando a gente olha a massa magra, principalmente a densidade dos ossos e músculos, a gente sabe que tem uma redução de por volta de 300 gramas ao ano, a partir dos 30 anos, né? Tanto de músculos quanto de ossos, então, como a osteopenia, que é a redução da mineralização óssea, e a osteoporose, que é uma alteração da arquitetura óssea que favorece, né, as fraturas. Redução de tecido conectivo, colágeno, células imunológicas e proteínas carreadoras. Então, a gente tem, de uma maneira geral, uma redução de reserva orgânica, né? A gente precisa de massa magra como reserva para o corpo poder passar por situações de estresse, de doença, né? E como os idosos, eles têm uma reserva orgânica menor, eles ficam mais suscetíveis a complicar, né? Ter complicações quando eles apresentam algum tipo de doença, infecções, e outras doenças também não infecciosas. E a gente vê também, por conta disso, uma redução importante do gasto energético. Então, a taxa metabólica basal cai de 10% a 20% entre os 30 e 75 anos, e isso está relacionado a uma diminuição da termogênese, que é o efeito térmico dos alimentos, né, a quantidade de energia que a gente gasta para fazer digestão e absorção de nutrientes, metabolismo, né? Uma redução também da massa muscular e redução da atividade física. Tudo bem, gente? Então, aqui, só para vocês verem, a gente tem um gráfico que vai mostrar quanto por cento de gordura visceral a gente tem em relação à gordura corporal total por faixa etária. Então, entre adultos jovens, por volta de 20 a 39 anos, a gente tem de 10 a 12% da gordura total na forma de gordura visceral, na forma de gordura abdominal. E a gente vê que ao longo da idade isso vai aumentando, chegando até aqui 18% nos homens, de 14 a 16% nas mulheres. Então, o que a gente fala é que vai tendo um acúmulo da gordura na região do tronco e uma redução da gordura na região dos membros. E entre idosos é muito comum a ocorrência da sarcopenia. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, tá? É um termo que deriva do grego, que quer dizer, penia significa pobreza, ou pouco, né? E sarco seria em relação à carne, ao músculo. Então, a sarcopenia é uma redução da massa muscular, mas não só redução da massa, também é uma redução da força muscular. Então, não está relacionado só com perda de massa muscular, mas também com a funcionalidade desse músculo. E a gente sabe que a sarcopenia é um fator de risco muito importante para a dependência entre idosos. Então, a dependência mesmo física, pessoas terem dependência para se locomover, para levantar, para tomar banho, para fazer as atividades normais do dia a dia, por conta de fraqueza muscular. A sarcopenia também é um fator de risco importante para quedas, fraturas e mortalidade. A gente sabe que hoje as quedas são a principal causa de morte entre os idosos, porque esse indivíduo cai, ele tem uma fratura, e aí ele não tem reserva orgânica para se recuperar, para suportar uma cirurgia, então ele vai desenvolvendo uma série de complicações que acabam levando ao óbito, mas a causa inicial acaba sendo a fratura. Gente, tem alguém com o microfone ligado, deixa eu ver se eu consigo desligar. Vou pausar a gravação. Continuando. Então, quais são as causas da sarcopenia, né? O próprio envelhecimento, né? E essas alterações, como a gente falou, essas alterações hormonais, essas alterações que levam à perda de massa muscular. O sedentarismo, né? E a restrição ao leito. Muitos idosos, eles são restritos ao leito, eles têm dificuldade de locomoção. Às vezes não restritos ao leito, mas à cadeira de rodas, né? Isso também leva a uma imobilidade, que vai levar à perda de massa muscular. Ingestão calórica e proteica inadequada, distúrbios gastrointestinais, má absorção, como a gente já comentou, e também a presença de algumas doenças, né? Doenças inflamatórias, câncer, doenças endocrinológicas, cardíacas, doenças crônicas de uma maneira geral. Então, isso aqui é o que a gente acaba observando, né? A gente vai ter uma redução importante da massa muscular, principalmente nos membros, né? E quando a gente pensa em pernas, isso acaba afetando demais a questão da mobilidade, a questão da dependência, né, para as atividades do dia a dia.
E aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma tomografia, né? Então, a gente tem um corte de uma perna de um indivíduo de 25 anos. Aqui a gente vê a camada de gordura, aqui a gente vê a camada muscular e o osso aqui no meio. E uma pessoa de 63 anos. Então, a gente vê uma camada muscular bem menor, a gente tem infiltração de gordura nesse músculo. Então, é um músculo que, além de ter perdido massa, ele também vai perdendo funcionalidade. Só que não é só esse perfil, esse fenótipo aqui de idoso que a gente tem, né? Que a gente observa, né? Esse é aquele idosinho, como eu falei, que tem essas características bem pronunciadas, né? Então, braços e pernas mais finos, né? E um acúmulo de gordura na região abdominal. Mas a gente também tem esse perfil aqui, esse fenótipo de idoso. E vocês acham que essa senhora aqui, ela tem sarcopenia? A gente vê que ela tem um acúmulo de massa gordurosa, né? Mas será que ela tem sarcopenia também? O que vocês acham? Deem algum chute aí para mim. O Vitor tá achando que tem. Olha só. A gente tem essa condição que a gente chama de obesidade sarcopênica. Então, o que é isso? A pessoa, ela tem, sim, um acúmulo de gordura e tem essa redução da massa muscular e da funcionalidade muscular. Então, é uma situação que você vai aliar um excesso de gordura corporal, né, um excesso de peso, um sobrepeso, obesidade, com uma perda importante de massa muscular. E você acaba tendo 2 distúrbios nutricionais concomitantes, né? E isso acaba sendo um fator de risco muito importante. Então, por que é tão comum a gente ver sobrepeso e obesidade em idosos, né? A gente tem essa questão do desequilíbrio nutricional. Uma coisa muito importante de pensar em idosos é que eles podem ter, sim, uma dieta muito rica em gorduras pelo seguinte: muitas vezes eles têm dependência para dificuldade, né, para aquisição de alimentos. Então, não é mais tão fácil ir à feira, ir ao mercado, carregar peso, fazer compras, né? Em casa, acabam preparando coisas mais simples, porque não tem que preparar para a família inteira, muitas vezes moram sozinhos, vão preparar comida só para si, né? E acabam querendo fazer uma coisa mais simples. Então, comem um prato congelado, comem um alimento ultraprocessado de preparo rápido, que normalmente são ricos em gordura, né? E isso vai se somar a essa inatividade física. Então, o que a gente observa normalmente, que a ingestão energética ela pode ser igual ou menor, né? Mas se ela for igual, a gente tem um comprometimento, porque vai ter redução da taxa metabólica basal, né? Vai ter redução do efeito térmico dos alimentos e vai ter redução da atividade física. E a gente sabe que essa redução da atividade física ela é responsável por mais ou menos 50% da diminuição do gasto energético total. Então, mesmo se a pessoa consumir a mesma quantidade de energia que ela consumia enquanto adulta, ela vai ganhar peso, porque ela tem o gasto basal e o gasto total reduzidos, tá? Além disso, tem alterações, né? Essa obesidade pode ser secundária a alterações neuroendócrinas, então, doenças como hipotiroidismo, a síndrome de Cushing, que está relacionado com o aumento da produção dos hormônios glicocorticoides, né? Das adrenais, cortisol, que leva ao excesso de peso e ao acúmulo de gordura, né? Além disso, eles têm menor hormônio do crescimento, menos testosterona também, resistência à leptina, todos esses são fatores que podem levar ao ganho de peso. E também pode ser secundário a drogas, né? O uso de medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, né? Medicamentos para ansiedade, para dormir, enfim, que são medicamentos que podem também alterar o apetite, tá? E desnutrição, né? A gente tem excesso de peso e também tem desnutrição. Por que a gente tem desnutrição? A gente já pincelou algumas coisas em relação a isso. Temos alterações fisiológicas e médicas relacionadas ao envelhecimento, como a gente falou, os fatores psicológicos e psiquiátricos, a depressão em especial, e as questões sociais, né? Do morar sozinho, e essas questões da dependência. Muitas vezes dependem de pessoas que façam as compras, que preparem a comida, e às vezes não tem condição de ter uma pessoa ajudando, né, nisso. Então, isso pode ser um fator importante de má alimentação. E para piorar, eles têm também uma questão de aproveitamento de nutrientes, né? Então, a gente vai poder ter uma ingestão baixa por baixa atividade física, dentição precária, né? Que dificulta uma alimentação adequada.
A questão de eles terem uma menor acuidade visual, menor sensibilidade gustativa e olfativa, então eles enxergam pior, sentem menos gosto e menos cheiro. E a gente sabe que a alimentação começa, né, nos sentidos, começa no visual, começa no cheiro, então de repente você não enxerga muito bem aquele alimento, você não sente aquele cheirinho gostoso do alimento sendo preparado, que é uma coisa que já estimula o apetite, né? Então eles acabam tendo um apetite menor, menos vontade de comer, associado à depressão e à limitação funcional, né? E aí, o pouco que eles comem, muitas vezes, acaba não sendo bem aproveitado, porque eles têm alterações que são fisiológicas do envelhecimento no trato gastrointestinal. Então, menor motilidade gastrointestinal, menor secreção ácida no estômago, menor capacidade absortiva no intestino. Isso vai interferir diretamente na absorção, né? Além disso, tem os medicamentos que também interferem e as doenças crônicas, como a gente já falou. Tá? Então, é muito importante a detecção precoce dessas alterações do estado nutricional, tá? Para a gente poder adotar as intervenções visando a prevenção do agravamento do estado de saúde e a piora da qualidade de vida, né? Tanto relacionado ao excesso de peso quanto à desnutrição. As variáveis antropométricas que a gente vai utilizar em adultos, elas são nos idosos, são as mesmas que a gente utiliza nos adultos, tá? Inclusive, a gente pode também utilizar as mesmas porcentagens de adequação com os mesmos critérios de classificação como a gente viu nos adultos, tá? O que a gente utiliza mais comumente em idosos? Peso e estatura, circunferências do braço, cintura, quadril e panturrilha, e as dobras cutâneas tricipital e subescapular. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a antropometria de idosos, ela traz algumas dificuldades em relação aos outros grupos, às outras faixas etárias, tá? Porque a gente tem algumas medidas que vão ser mais difíceis. Então, eles têm uma envergadura da coluna vertebral, né? Podem ter cifose, hérnias, e isso dificulta bastante a mensuração da estatura, né? Eles têm, né, bastante flacidez a pele e a desidratação também fazem com que as medidas, principalmente das circunferências, em especial das dobras cutâneas, fiquem prejudicadas. Porque muitas vezes você tem, quando você coloca o audipômetro, você vai ter essa pressão e essa deformação da pele e da camada de gordura, pode ocorrer de uma maneira diferente do que acontece nos adultos, justamente por conta da flacidez, de pouco tecido conectivo, colágeno e também pela desidratação, né? E além disso, esses indivíduos podem ter dificuldade de deambulação, né? Dificuldade para caminhar e dificuldade de equilíbrio. Então, às vezes é difícil colocar eles na postura adequada para fazer as medidas, né? Eu preciso tomar muito cuidado, sempre trazer todos os equipamentos de medida para perto, deixar uma cadeira por perto, tá? Em relação à estatura, a gente estima um declínio de 0,5 centímetro até 2 centímetros por década, né? Isso acontece por conta do achatamento dos discos intervertebrais, né? São aqueles discos cartilaginosos que a gente tem entre as vértebras. As próprias vértebras também sofrem um achatamento. A gente também tem alterações do arco plantar, que é o arco do nosso pé, né? A gente tem um arco no nosso pé, a gente não pisa, quando a gente vê uma pegada nossa no chão, não aparece o pé inteiro, né? A gente tem um arco e uma parte desse pé não toca no solo. Com o envelhecimento, esse pé vai ficando um pouco mais chato, né? E isso interfere na estatura também. E também a gente tem a questão do enfraquecimento da musculatura das pernas, e levando ao arqueamento das pernas, né? Então, tudo isso vai interferir na estatura. Em casos extremos, o ideal é você estimar a estatura, utilizando algumas medidas que a gente vai falar na próxima aula, tá? Se a gente vê que está muito difícil identificar a estatura num indivíduo, por exemplo, que está numa situação assim, já bastante arqueado, tá? O peso também reduz, né, com o avanço da idade. Essa redução é mais pronunciada nos homens do que nas mulheres, tá? E por que tem uma redução do peso? A gente tem aquela questão da redução da água corporal, né? Que vai ficar em torno de 50% a 60%. A gente tem a diminuição da massa muscular, que a gente já falou também, está envolvida nesse processo de sarcopenia. E a gente tem diminuição da massa celular em geral, né? Se vocês relembrarem daquele gráfico que eu mostrei no começo, a gente tem aquela curva de ganho de peso, que vai crescendo até mais ou menos 50, 60 anos, né? Nos homens, isso se estabiliza até por volta dos 65 anos. A partir daí começa um declínio. E as mulheres têm uma estabilização um pouco mais para frente, por volta dos 75 anos.
E o declínio vai acontecer após essa idade e vai ser mais lento, principalmente porque elas vão perder menos gordura do que os homens, tá? Em relação às dobras e circunferências, a gente, por conta de todas essas alterações que a gente comentou, né, o que a gente vai observar? Idosos têm uma menor circunferência do braço e dobra cutânea tricipital que adultos. Isso está relacionado a uma redução tanto da massa gordurosa quanto da massa muscular nos membros, né? E eles têm um aumento da circunferência da cintura porque tem um aumento do tecido adiposo nessa região do tronco aqui, né? Como a gente falou. Então, quando a gente observa valores antropométricos de homens e mulheres idosos, o que a gente percebe? Que os homens têm uma maior circunferência muscular do braço e área muscular do braço em relação às mulheres. E as mulheres têm um maior IMC e uma dobra cutânea do tríceps em relação aos homens, né? Então, os homens acabam retendo um pouco mais de músculo, as mulheres acabam retendo um pouco mais de gordura no corpo. A classificação de IMC de idosos ela é um pouco diferente da dos adultos, né? Então, essa é a proposta feita por Lipschitz em 94, que foi adotada pela OMS e pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. A gente tem a normalidade ou a eutrofia entre 22 e 27. Abaixo de 22, inclusive 22 é baixo peso, e acima de 27, incluindo 27, é sobrepeso, tá? Existe uma outra classificação, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o órgão da OMS específico das Américas, né? Que utiliza um ponto de corte um pouquinho superior. Então, a gente tem a normalidade entre 23 e 28, tá? Sobrepeso de 28 a 30 e obesidade acima de 30. A gente também pode considerar a obesidade acima de 30 aqui, tá bom? Essa classificação da OPAS foi utilizada para classificar o IMC de idosos no projeto SAB, que é o Projeto Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que foi feito aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Circunferência da panturrilha é uma das principais medidas que a gente faz nos idosos para avaliar massa muscular e sarcopenia, tá? É a medida mais sensível de massa muscular em idosos. Então, ela está relacionada à sarcopenia, está relacionada a essa dependência física, né? Necessidade de cuidados, relacionada à incapacidade física e à mortalidade também, bastante relacionada com mortalidade. Então, a gente vai considerar um indivíduo eutrófico que tem uma circunferência da panturrilha maior que 31, maior ou igual, perdão, tá? Se for menor que 31, a gente já vai marcar, considerar um marcador de desnutrição. A circunferência da cintura também vai utilizada em idosos como marcador de risco para doenças cardiovasculares, né? Mas não existem estudos que determinem valores específicos para idosos. Então, por conta disso, a gente vai utilizar os mesmos pontos de corte propostos para os adultos, que seria acima de 94 para homens e 80 para mulheres, considerando o risco aumentado, e acima de 102 para homens e 88 para mulheres, considerando o risco muito aumentado. Lembrando que é uma medida que a gente não deve utilizar em indivíduos que não conseguem ficar em pé, tá? Às vezes o indivíduo não consegue se levantar, não dá para fazer no indivíduo deitado e também não deve ser feito no indivíduo sentado, porque pode ter alteração. E a razão cintura-quadril, a gente também utiliza os mesmos pontos de corte para adultos, né? Também por conta de não termos parâmetro específico para idosos. E como acontece com a circunferência da cintura, a gente não vai utilizar em indivíduos que não podem ficar em pé. E quais são os padrões de referência, então, que a gente vai utilizar? Tudo bem até aqui, gente? Querem perguntar alguma coisa? Eu estou seguindo, vocês podem ir perguntando, tá? Os padrões de referência que a gente vai utilizar para IMC, CB, DCT, CMB e AMB são tabelas também de percentis, tá? A gente tem a tabela do estudo em ANES 3, que é aquele estudo que foi feito nos Estados Unidos, que eu já citei para vocês quando a gente falou de antropometria de adultos, né? Então, são valores propostos pelo estudo em ANES 3, por esse autor, que são os recomendados pelo OMS, tá? Esse estudo foi feito com idosos ativos da população americana. Então, são idosos saudáveis e ativos, tá? A gente também tem o padrão de referência de Burr e Phillips, que foi feito também com idosos ativos, mas incluiu alguns idosos enfermos e institucionalizados da população britânica. Então, a gente pode utilizar, é um padrão de referência que a gente acaba utilizando mais para idosos enfermos, seja em instituições, né, ou seja em hospitais, porque a gente tem eles representados nessa amostra, tá?
Qual que é o problema da tabela de Burr-Phillips? Começa com 65 anos, tá? A gente não tem referência abaixo de 65 anos. E uma coisa muito importante quando vocês forem usar essa tabela, a área muscular do braço, na tabela de Burr-Phillips, não é aquela corrigida, ou seja, não desconta a área óssea, tá? Então, a gente vai usar a fórmula da área muscular do braço sem descontar aquele fator de área óssea, que é de 10 centímetros para homens e 6,5 para mulheres, ok? A gente também pode utilizar os dados de Frisancho, né, de 90, que são baseados nos estudos NINES 1 e 2, tá? Só que lá a gente só tem dados até indivíduos de 74 anos, tá? Acima disso a gente não tem os dados. E a gente também pode utilizar a tabela de referência do SAB, que é esse estudo que ocorreu aqui no Brasil que eu comentei para vocês, tá? São idosos brasileiros acima de 60 anos. Então, pode ser utilizado qualquer uma dessas referências, sendo que as duas primeiras acabam sendo as mais comuns, tá? E essa aqui acaba sendo a mais comum para pacientes hospitalizados, mas as outras também podem ser utilizadas. Só explicando um pouquinho o que é o SAB, né? O Projeto Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento foi um inquérito de saúde coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde, em 7 centros urbanos da América Latina e Caribe, tá? No Brasil foi feito na cidade de São Paulo. E só para vocês verem aqui os dados que a gente tem do nosso país, né? Foram 2.143 idosos no município de São Paulo. Vejam só o IMC. A gente tem, entre o sexo feminino, só 38,8% de eutrofia. A gente tem aqui praticamente 40% de excesso de peso. E a gente tem 20% de desnutrição, tá? De baixo peso. Entre os homens, esse baixo peso sobe para quase 30%. E o excesso de peso cai, né? Por volta de 30%. Então, é aquilo que a gente já comentou na aula sobre essas modificações na composição corporal, tá? Então, a gente considerar como um todo, homens e mulheres, a gente vai ter praticamente 25% de baixo peso e 33% aqui, mais ou menos, por cento de excesso de peso, tá? Em relação aos parâmetros considerados de risco para doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos, a gente vê que praticamente 25% dos homens apresentaram risco com relação à medida da circunferência da cintura e razão cintura-quadril, e nas mulheres isso foi muito superior, mais que 75% com risco em relação à razão cintura-quadril e mais de 50% com risco em relação à circunferência da cintura, tá? Então, bem relacionado mesmo com esse acúmulo de gordura na região abdominal, que a gente observa com o excesso de peso. Ok? Então, aqui está o nosso caso para a gente discutir agora na aula. Deixa eu só ver uma dúvida que apareceu aqui, da Flávia. Professora, com relação à suplementação de cálcio e colágeno tipo 2, deve ser indicada para idosos com perda de área óssea? Na verdade, assim, a suplementação de cálcio associada à suplementação de vitamina D sempre vai estar indicada nos casos de osteoporose, tá? Porque vai ajudar a prevenir as fraturas. Então, se a gente observa que existe osteoporose, ou a gente observa que na alimentação desse idoso existe uma baixa ingestão de cálcio e baixa ingestão de vitamina D associada a baixa exposição ao sol, a gente tem que suplementar sim. A gente pode tentar incluir os alimentos, mas se não for possível, a gente vai fazer uso de suplementos sim. O colágeno tipo 2, que é aquele colágeno que está relacionado, né, com a questão das articulações, não existe uma recomendação específica, até onde eu tenho conhecimento, de indicação para qualquer tipo de caso, tá? Muito mais relacionado com as doenças articulares, né? A sugestão da recomendação. Normalmente é feito pelo ortopedista, né? Também pode ser feito pelo geriatra, mas a gente acaba focando mais na suplementação de cálcio e vitamina D, tá certo? Então, vamos falar aqui do nosso caso. É uma senhora de 95 anos, tá? Bem idosa, tem câncer de esôfago, alimenta-se por gastrostomia. Por quê? Esse câncer de esôfago já traz uma obstrução tal que não é possível nem ingerir alimentos e também não é possível passar uma sonda. Então, foi feita uma gastrostomia, tá? A gente tem aqui de dados antropométricos a estatura 1,5 m, a dobra cutânea do tríceps de 4 milímetros, bem pouquinho, né? Uma circunferência do braço também bem reduzida, 14 centímetros. E o MC resultou em 19,4. Então, eu quero que vocês avaliem o peso, né? Calculem o peso da paciente,
o valor da CMB e da AMB, e em quais percentis que estão a circunferência do braço, a dobra do tríceps, a circunferência muscular do braço e a área muscular do braço, segundo a tabela de referência de Burr e Phillips, tá? A gente vai usar essa tabela porque é uma idosa, né, que tem câncer, é uma idosa enferma, tá? Lembrem que como a gente vai usar Burr e Phillips, para calcular a AMB, a gente não vai retirar a área ocupada pelo osso, tá bom? Nós vamos fazer a redução de 10 centímetros para homens e 6,5 para mulheres. E baseado nisso, eu quero que vocês me digam qual é o diagnóstico nutricional. Tudo bem? Eu vou interromper a gravação.